Olá, dando continuidade aos nossos estudos de tipologia textual, vamos falar nesta unidade da dissertação. Fique atento às explicações da professora Carolina Santana e boa aula. Olá, vamos começar mais uma unidade de estudo. Vamos continuar falando de tipologia textual, mas agora vamos falar de dissertação. Sem dúvida nenhuma, a dissertação é a tipologia mais cobrada em todos os concursos públicos do país. Em qualquer instituição, há uma cobrança, num percentual bem maior, de textos dissertativos. Tanto na parte da interpretação de texto, quanto na parte de produção de texto, quando há. É até importante salientar que, quando há redação na sua prova de concurso público, certamente o que vai cair na sua prova é a dissertação. Não se pede para um aluno narrar alguma situação e não se pede para um aluno, muito menos, escrever uma poesia. Deus me livre, né? O que não garantiria a aprovação de ninguém. O que se cobra mesmo é a dissertação. Por quê? É na tipologia dissertativa que há a oportunidade clara de perceber como é que é o aluno. Então, aproveitando o ensejo, para nós falarmos um pouquinho de redação por esse enfoque, é no texto dissertativo que você pega o aluno em alguns temas ou em algumas oportunidades para dizer se ele vai ser aprovado ou não no concurso que ele está prestando. Nós temos dois tipos de dissertação e isso é muito importante. Alguns concursos farão essa separação, outros tantos, eu diria até que a maioria não fará, deixará você um pouco no ar, e é o seu conhecimento teórico sobre essa diferença que fará também a diferença na hora da prova. Então vem comigo. Eu posso ter uma dissertação de dois tipos, ou ela é padrão ou ela é expositiva. A diferença básica é a seguinte: quando eu tenho texto dissertativo padrão ou expositivo, ele vai apenas explanar, apresentar um fato, apresentar um dado, apresentar alguma coisa, algum conceito de uma maneira objetiva. Na dissertação chamada dissertação padrão ou expositiva, nunca haverá opinião. O aspecto subjetivo nunca entrará em vigor. Essa só cai de verdade lá na parte de interpretação de texto. Em alguns casos, há a dissertação padrão expositiva. Agora, para você redigir, aí não. Aí nós vamos para um outro tipo. O segundo tipo de texto dissertativo é o texto dissertativo argumentativo. Então, antes de nós aprofundarmos no texto argumentativo, vejamos a estrutura convencional de um texto dissertativo padrão ou expositivo. Vocês verão que a linha ou esqueleto do texto dissertativo é exatamente o mesmo. Qual é a diferença? A diferença é no ponto da argumentação. Vamos acompanhar. Primeiro, sempre início, meio e fim. Introdução, desenvolvimento e conclusão. São as partes básicas do texto. Linguagem sempre clara, objetiva e impessoal. Lembrando que o seu concurso público, levando em consideração uma outra unidade de estudo já gravada, vai tratar do padrão culto da língua. Então, você vai ler textos em norma culta e você vai redigir textos, se for o seu caso, também em norma culta, ok? Quando eu digo de linguagem clara e impessoal, dando já uma dica para você na prova de redação, sempre terceira pessoa. Nunca você escreve em primeira. Sabe o que é nunca? Nunca é nunca. Prova de concurso público, esqueça a primeira pessoa. Estão lembrados? Primeira pessoa, eu. Eu ou nós, na primeira do plural, nunca se usa eu ou nós e nenhuma flexão verbal. Por exemplo, quando eu digo assim, estamos fazendo uma unidade de estudo. Estamos quem? Nós. Então, essa pessoa, ela é cortada do termo dissertativo. Ok? Contudo, se você for fazer uma redação e colocar a primeira pessoa na jogada, você vai perder ponto com certeza. Isso é importante, ok? Então, essa exposição impessoal, ela é fundamental. Olha só. Verbos predominantemente no presente do indicativo. Bom, por que o concurso público preza mais por textos dissertativos? Não são textos atuais? Textos que circulam nos grandes jornais? E aí a gente tem aí Folha de São Paulo, em muitos dos concursos públicos, você tem Revista Veja, enfim. Você tem todos aqueles aparatos ou aqueles jornais que sempre caem nas provas. Então, nesse ponto de vista, a gente nunca pode esquecer. Se são textos atuais,
Se são assuntos extremamente atuais, os verbos são no presente. Por isso o texto dissertativo tem esse cunho de atualidade. Ok. Só que o que nós vamos pensar um pouquinho? Nós vamos pensar que no texto dissertativo padrão ou expositivo, a preocupação é com a exposição dos fatos. Se só vai expor fatos, dados, né, numa outra unidade de estudo nós utilizamos um texto que falava sobre clonagem, e nesse primeiro texto que falava sobre clonagem, só foi usado dado científico, ele está só expondo. Diferentemente do argumentativo, que nós vamos aprofundar em uma outra unidade de estudo, que vai argumentar, que vai te trazer no texto, que vai tentar seduzir o leitor. E é aí que a redação lembra. E é aí que a redação vai entrar e você vai bem ou mal de acordo com a sua escolha sobre dissertação. Tranquilo? Mas, ainda pegando a unidade padrão ou expositiva, recordando que as provas não vão fazer a distinção, né, o texto dissertativo padrão ou expositivo, não haverá isso lá. Às vezes a prova coloca só texto dissertativo e dissertativo argumentativo para diferenciar. Toda vez que a palavra ou o termo estiver sozinho, só dissertativo, aí a avaliação é sua. Aí a prova espera que você, como leitor do texto e como conhecedor teórico do conteúdo, consiga fazer essa distinção. Isso é muito importante. Mas ainda falando sobre texto dissertativo, tem uma outra dica muito importante para concurso público. Nós só temos 3 tipologias textuais. Só 3, Carol, só 3. Mas os concursos públicos vão pelo menos até a letra D, não é assim? Letras A, B, C e D. Se eu só tenho 3, o que eu faço com a letra, por exemplo, D ou E, que pode aparecer em algumas provas? Eles inventam. Como assim, Carol? Olha só, vamos entender isso aqui. Quais são as 3 tipologias textuais? Descrição, narração e dissertação. Essas são as tipologias. Quando eu penso, por exemplo, numa crônica, ou quando eu penso, por exemplo, numa fábula, ou quando eu penso, por exemplo, numa história policial, sobre o que eu estou falando? Eu estou falando de gênero. Então, eu tenho vários gêneros textuais dentro de uma tipologia textual. Pegou? Então, eu posso ter, por exemplo, uma crônica jornalística e essa crônica ser um tipo de texto dissertativo. Isso é muito importante, porque nas alternativas das questões aparecem, como sendo letra D e letra E, coisas que não estão dentro de tipologia. Portanto, presta bastante atenção. São 3 as tipologias e vocês vão navegar somente dentro delas. O que demais aparecer, pode ter certeza que são gêneros. Às vezes coloca lá assim, letra A, narração, letra B, descrição, letra C, dissertação, letra D, por exemplo, crônica. A crônica ela pode ser da tipologia narrativa, a crônica pode ser da tipologia dissertativa. Como é que você vai saber? Na hora que você lê a prova. De novo, a Carol está voltando para dizer um conceito sobre contexto. Eu estou falando de contexto desde a primeira unidade de estudo. É todo o contexto que permeia as provas de interpretação de texto e de conhecimentos teóricos sobre texto de uma maneira geral. Ok? Vamos lá, então? Vem comigo aqui nessa questão. Leia atentamente o texto que se segue e, logo após, assinale o item que indica o caráter apresentado pelo texto. Vamos lá. A falta de aparelhamento tecnológico no sistema judicial do país é um dos fatores que acarretam morosidade e ineficiência aos trâmites de milhares de processos por ano. Desse modo, aprimorar as gestões dos tribunais e dos órgãos do Ministério Público por meio de recursos informatizados é um mecanismo que pode promover, juntamente com outras medidas de desburocratização do serviço público, melhorias substanciais no funcionamento da justiça. Muito bem, aqui eu tenho um texto, de uma maneira geral, falando sobre a falta de aparelhamento do sistema. Vocês conseguem acompanhar que aqui, nesse pequeno fragmento, não há, em hora alguma,
nenhuma hora de opinião, nenhuma parte subjetiva de quem escreveu? Não há que opinião de por que falta no serviço público. Né? Quando fala que isso prejudica, que isso acarreta a morosidade, quando se diz que essa falta de aparelhamento ela tem a ver com a ineficiência do próprio Estado, né? Quer dizer, você espera recurso, você espera demandas do Ministério Público que não acontecem, que não aparecem, porque não há um aparelhamento técnico. Mas há uma opinião de alguém sobre isso? Nenhuma. Observe que simplesmente se relata, olha lá, pensando nisso, nessa falta de aparelhamento, é muito importante aprimorar essa gestão para que haja, a partir de recursos informatizados, um mecanismo que vai haver aí uma desburocratização, ou seja, nós vamos começar a ser um pouco mais ágeis no Ministério Público, em outros órgãos, né? Mas aqui falou-se em MP, nós vamos começar a ter melhoria no funcionamento da Justiça. Qual era, lá atrás, acompanhem comigo, a questão principal do texto dissertativo chamado de padrão ou expositivo? Não é tão somente a exposição e a discussão de conceitos ou ideias? Nós não dissemos que nós temos que ter dados objetivos e não opiniões e não traços de subjetividade? Então você aí do outro lado concorda que esse texto é um texto que simplesmente tratou a falta de informatização do MP de um jeito mais distanciado, mais longe? Então vamos marcar a resposta? Vem, olha só. Olha só. De todas elas, a gente pediu para dizer somente assinalar o que indica o caráter apresentado no texto. Olha o que eu disse para vocês. Letra A, didático. Letra B, dissertativo. Letra C, descritivo. E letra D, narrativo. Bom, qual é a resposta? A resposta, letra B. Nós caracterizamos muito bem. Agora, observem aquilo que eu disse. Nós só temos 3 tipologias. De onde que saiu o didático? De algum lugar do além. Didático é um gênero textual. O texto, para ser didático, ele precisa conter informações. Por exemplo, a nossa unidade de estudo aqui, né, tem um caráter didático, tem um caráter de explanação, que se pensa que é o suficiente para o aluno entender aquilo que eu estou dizendo. Esse é um gênero didático. É um gênero que se preocupa com a atualização das informações para quem está do outro lado acompanhando, no caso do meu exemplo, você, aí do outro lado, meu aluno, acompanhar o que eu estou dizendo de uma forma tranquila, de uma forma equilibrada. Por isso, o gênero aula é um gênero didático. Mas o gênero aula, ele transita entre a narração e a dissertação, porque eu só tenho 3 tipologias textuais. Foi claro? Tranquilo para você? Ok, então nessa unidade de estudo, nós nos aprofundamos na tipologia textual que mais cai nas provas de concurso público, que é a dissertação. A gente se vê numa outra unidade. Obrigada, até lá. Nesta unidade, estudamos a dissertação. Lembre-se que a dissertação se divide em padrão ou expositiva e a argumentativa. A expositiva deve ser clara e objetiva, já a argumentativa deve sustentar uma opinião. Continue firme nos estudos e sucesso nas provas de concursos. Até mais.